Olá pessoal, tudo bom com todos? Então, vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de Cirúrgica 1 e hoje, a partir de hoje nós vamos iniciar uma nova etapa para a gente alcançar aí a nossa segunda prova, a nossa segunda avaliação, que até então já está marcada para final desse mês, que já está lá na planilha de vocês, dia 27/7, é isso? E eu quero que vocês peguem na página 27 da literatura de vocês para a gente dar uma breve sobre o que está falando de equipe cirúrgica, Na verdade, todo mundo, vocês que já fizeram os estágios no centro cirúrgico, vocês que já passaram pelo centro cirúrgico, tanto para operar ou às vezes mesmo alguns já estão trabalhando no centro cirúrgico, nós sabemos que a equipe cirúrgica não é só formada pelo médico, só pelo instrumentador, ou às vezes a gente pensa que a equipe cirúrgica é formada só pelo médico, por ele ser o médico, porque ele ser o tal que vai operar, Claro que precisamos dele, mas o médico sozinho não faz nada, Tem que ter equipe, tem que ter a presença do instrumentador, tem que ter a presença do circulante, tem que ter a presença do enfermeiro, tem que ter a presença, do anestesista. Então, a equipe cirúrgica, ela é composta, ela é organizada por vários componentes, Ou seja, cada um dentro do seu quadrado. Funções diversificadas. Por exemplo, circulante, aquele que circula mesmo, o verbo circular, que vai dar atenção a toda e qualquer necessidade que houver dentro daquela cirurgia, mesmo que ele está escalado para aquele bloco. Anestesista é o médico formado, bacharel em medicina, fez residência em anestesia, hoje ele é um anestesiologista, e ele vai compor a equipe. Tem um médico auxiliar, João? Sim, tem um médico auxiliar que pode também estar trabalhando. E a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem é todo esse grupo de pessoas importantíssimas que fazem diferencial no dia a dia dentro do centro cirúrgico, seja os técnicos como o circulante, os auxiliares, E também a presença do enfermeiro coordenador, do enfermeiro gerencialista, do enfermeiro assistencialista, junto com o instrumentador. Então, gente, na verdade, cada um vai fazer, ali as suas atividades relacionadas a quê? Aquilo que lhe compete, até onde eu posso chegar perto do paciente, até onde eu não posso, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, Quando o médico solicita o chamado da enfermagem, quais são esses tipos de chamado, O soro está acabando, o paciente está desaturando, como pode acontecer, e assim por diante, correto? E aí, na 27 ainda, lá fala sobre funções da equipe de enfermagem. Nós sabemos que o Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Federal fica em Brasília e o Conselho Regional ele fica nas regiões, nos estados brasileiros. Então, o Conselho Regional de Enfermagem, ele fica em BH. Nós temos as subsedes, que são os conselhos que nós dirigimos quando precisamos de resolver alguma situação burocrática. Por exemplo, o Muriaé. O mais próximo, podemos dizer, que seria Juiz de Fora, que é uma subsede do Conselho Regional de Enfermagem de Belo Horizonte. Se eu falo de COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, eu falo de Brasília. Se eu falo de COREM, qual COREM? De onde? Do Rio, da Paraíba, de São Paulo, de São Luís, Maranhão. Então, são vários COREMs, que dentro desses coréns nós temos quem? As subsedes. E dentro dessas subsedes, eles funcionam para atender melhor as categorias. Então, gente, dentro do corém nós temos várias profissões. Eu falo que talvez é uma das únicas profissões que você tem várias dentro dela. Uma das primeiras profissões reconhecidas pelo corém, pelo COFEM, foi as parteiras, Bem no século passado. A enfermagem tem pouco mais de 100 anos, de existência, podemos dizer assim. Saiu daquele princípio empírico, passou para o princípio científico,
E aí nós temos também, como falar das parteiras, falamos também das atendentes de enfermagem, que hoje não existe mais, foi uma profissão reconhecida pelo Corém. E aí temos os auxiliares de enfermagem, que alguns estados brasileiros, segundo algumas literaturas, segundo algumas informações, segundo a mídia, segundo a publicidade, existem escolas somente de auxiliares de enfermagem, porque ainda é uma escassez enorme de profissionais habilitados nesta área, principalmente no Nordeste do país, né? O nosso curso, por exemplo, vocês chegam a uma porcentagem dele que vocês já têm a liberação para adquirir a carteirinha de auxiliar. Quando conclui o curso, vocês já podem trocar pelo técnico, né? Então o auxiliar ele é aceitável, né, por um período de 5 anos. Depois, se eu não tenho meu auxiliar, eu tenho que providenciar o meu técnico. Mas existem cidades longes, né, não é norte de Minas não, norte, região nordeste, que tem a escola de auxiliares de enfermagem ainda. E além do auxiliar, né, nós temos quem? Os técnicos, que são vocês futuros, né, nossos colegas, e os enfermeiros, né, que são também uma profissão reconhecida pelo Corém. Né, o bacharel hoje ele faz 5 anos de enfermagem. O técnico em torno de 2 anos, né? O auxiliar em torno de 1 ano e 4 meses, né? O atendente, né, era em torno de 4 meses. Então, algumas dessas profissões elas foram, né, se desfazendo com a necessidade de acompanhar o avanço dos estudos e da medicina e assim por diante. A gente não pode parar no tempo. E aí, pessoal, lá na 27 fala funções da equipe de enfermagem. O enfermeiro, o técnico, o auxiliar, a atendente, a parteira. Auxiliar, a gente sabe que é provisório, a atendente não existe mais, quem é atendente quem não é, quem quer, mas acabou. O profissional parteiro também não existe mais, parteira é enfermeiro. Então nós temos enfermeiros assistencialistas e enfermeiros gerencialistas. Qual que é a diferença, João? Assistencialistas são aqueles enfermeiros que vão prestar assistência junto com o técnico em enfermagem ou auxiliar aos pacientes assistidos naquela ala. O enfermeiro gerencialista é aquele enfermeiro que gerencia o setor, né? Seria muito bom, seria importantíssimo, seria de grande valia, seria algo bem positivo se todos os hospitais tivessem 2 enfermeiros no setor. Um para assistência, outro para gerência, né? Que funcionaria muito bem, que daria um resultado super positivo e talvez deixaria a desejar em alguns pontos. Então, quando eu tenho um enfermeiro, ele é assistencialista, gerencialista, uma função ou outra vai ficar sem fazer, né? E aí a gente tem a RT ou o RT, que é o responsável técnico, né? É aquele enfermeiro que ele gerencia, ele coordena, ele é responsável pelo corpo de enfermagem, né, de toda a equipe daquele hospital. É sempre bom frisar que é importante, que é uma condição que eu falo que é uma condição ética e moral. Quando nós temos algum problema, seja eu técnico ou seja eu enfermeiro assistencialista, primeiro eu vou eu vou no enfermeiro gerencialista, né, o gerente, o supervisor, o coordenador do setor, para eu depois, né, se for o caso, talvez ir no RT, porque se eu for direto no RT, eu estou fazendo o quê? Eu estou burlando, eu estou pulando, eu estou praticamente sendo antiético com a escala de hierarquia da minha profissão. Então, se eu faço isso direto indo ao enfermeiro RT, o que o enfermeiro gerencialista está fazendo no meu setor? O que ele está fazendo que ele não possa resolver o problema do setor? É certo eu ir no RT? Não. Eu vou no enfermeiro gerencialista. Eu falei uma vez, falei 2 vezes, falei 3 vezes, ele está ciente ou ela está ciente e não resolveu o problema, né? E aí, nesse caso, é pertinente, às vezes, a gente tomar umas devidas providências de procurar o responsável técnico. O responsável técnico procura o gerente do setor.
fulano, né, você não sabia dessa situação, você não sabia desse problema, você não passou isso para mim, né? Então, quer dizer, na verdade, ele não pulou uma hierarquia. Ele simplesmente pediu o quê? Um grito de socorro. Porque, na verdade, talvez não seja culpa do enfermeiro gerencialista, seja, às vezes, passar despercebido alguma situação. E aí, gente, lá na página 28, fala nitidamente todas as funções, né, que na verdade hoje enfermeira supervisora ela faz, que nada mais é do que supervisionar o setor de enfermagem daquela ala, né? Hoje eu posso ser supervisor, amanhã eu posso ser assistencialista, depois de amanhã eu posso ser RT. Não difere a formação do enfermeiro ser RT, ser gerencialista, assistencialista. Isso é uma questão ética, política e moral de dentro de cada hospital. Quem define isso daí é a parte administrativa, é uma política gerenciada pelo hospital. Amanhã eu sou RT, amanhã eu posso ser gerente, amanhã eu posso ser assistencialista. Não tem problema com relação a isso, né? E a gente vai absorver com a maior naturalidade, com a maior maturidade, sem problema algum, né? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, manter entrosamento com as enfermeiras coordenadoras das unidades. A gente fala muito hoje de enfermeira-chefe, né? Essa palavra chefe, ela já caiu, é démodé, isso é antigo, né? Chefe, ninguém é chefe de nada, né? Eu mando nas minhas roupas, eu mando nas minhas coisas, eu mando em que é meu. Eu sou chefe daquilo que eu gosto, daquilo que é meu, que eu comprei. Agora, eu não sou chefe, nós somos supervisores, nós somos gerencialistas, né? A falar enfermeiro-chefe, isso não existe mais, né? Isso são pessoas arcaicas que ainda usam esse rótulo, essa identificação, como se eu fosse trabalhar numa tribo de índio, né? Quem é chefe é índio. Nós não estamos chefiando uma tribo de índio, nós estamos coordenando uma equipe de enfermagem. É diferente. Então, alguns colegas, infelizmente, ainda têm essa visão errônea, né? Uma imaturidade de estar fazendo a faculdade para falar assim que eu vou ser enfermeiro-chefe, né? Não existe enfermeiro-chefe mais. Existe enfermeiro coordenador, né? Então, pessoal, o enfermeiro, então, ele tem uma importância ímpar dentro da equipe de enfermagem, que quando existe qualquer problema dentro do setor onde ele está gerenciando, todas as pessoas, elas, obviamente, irão até ele. Ele que é a referência, né? Podemos dizer assim, é o bombeiro que vai apagar os incêndios que existem, né, dentro ali daquela situação toda que envolve o setor, seja qualquer tipo de situação que envolva, né, uma decisão que às vezes cabe o enfermeiro tomar, certo? E aí, como eu falei, essa questão de enfermeiro-chefe, né, isso já é uma situação tão démodé, tão arcaica, que já não prevalece mais dentro das instituições, né? Ou ele é coordenador, ou ele é gerente, né? Ninguém manda em ninguém, a gente supervisiona, a gente gerencia, a gente faz planos de cuidado, a gente participa de comissões de dentro do hospital, né? Nós participamos de treinamentos, nós treinamos, nós participamos de processos seletivos, selecionamos, mas essa questão de enfermeiro-chefe, isso, né, não soa bem, não é uma coisa tranquila mais. E o técnico, né, de enfermagem, né, a própria palavra, né, o técnico, né, é a pessoa que realiza procedimentos técnicos, né, junto com a equipe de enfermagem, né? O técnico, ele administra medicação, ele dilui medicação, ele realiza banho de leito, ele realiza curativo, ele realiza tamponamento, né, quando há necessidade de tamponar, quando o paciente, lógico, vai a óbito. Ele, evolução de enfermagem, ele auxilia o enfermeiro, né, na passagem de sonda vesical de alívio ou de demora, né, ele auxilia o enfermeiro na passagem de visitas, ele evolui o paciente. Então, assim, ele é um componente importantíssimo também dentro de um hospital. Eu sempre falo, o enfermeiro, o auxiliar, ele auxilia o técnico dentro de uma escala. O técnico auxilia o enfermeiro,
Então, ou seja, se tiver problema com os técnicos, se tiver problema com os auxiliares, quem que vai resolver? O enfermeiro. Né? Então, a própria palavra diz técnico, que realiza algo técnico, né? Punção venosa, aspirar o paciente, né? São características próprias da formação e da função do técnico, né? Quando ele é formado para técnico. E o enfermeiro, como eu falei, né, gerencia, coordena, faz escala, faz reuniões, treinamentos, né, não pode trabalhar uma instituição sem a presença do enfermeiro. Existe essa obrigatoriedade de ter o enfermeiro dentro do setor, PSF, UBS, policlínicas, UPAs, instituições de longa permanência para idosos e LPIs, Santa Casas, tudo isso por quê? Porque é uma necessidade de ter alguém que vai responder para uma equipe técnica. E quem que vai responder para uma equipe técnica? O nutricionista, o fisioterapeuta, né? O fonoaudiólogo? Não, é o próprio enfermeiro que vai responder para a sua equipe. Então é importantíssima a presença do enfermeiro dentro da sua equipe, gerenciando, fazendo o melhor possível, né? Fazer aquilo que está dentro das suas condições. O enfermeiro ele pode fazer o trabalho do técnico, mas o técnico não pode fazer o trabalho do enfermeiro, né? Tem essa condição também. É uma questão que está em várias resoluções, em várias portarias, né, do próprio Conselho Regional e Federal. O técnico não pode mais passar sonda vesical, o técnico não pode mais sondar um paciente, o técnico não pode mais passar uma sonda. Ele auxilia o enfermeiro a passar uma sonda vesical de demora, uma sonda vesical de alívio. Ele prepara o material. Na verdade, quem vai passar essa sonda no paciente, seja nasogástrica, por exemplo, vesical de demora, vesical de alívio, é o próprio enfermeiro, né? Se tem uma sonda para passar, né, o que eu tenho que fazer? Passar o ramal, comunicar, pedir para, né, ser comunicado e assim sucessivamente, né? Eu não posso passar essa sonda. Na emergência, numa emergência, eu como enfermeiro, se eu precisar que um técnico passe uma sonda vesical, eu posso. Eu posso delegar este procedimento para o técnico numa emergência. Mas ele é obrigado a fazer? Não. Por que ele não é obrigado a fazer? Porque isso é função do enfermeiro. Mas numa emergência, eu posso pedir, ele sabe fazer, ele sabe passar, ele sabe usar os materiais necessários, porque ele estudou, ele viu no estágio, ele auxiliou no estágio. Então, na verdade, ele tem um pouco de consciência e de consideração pelo problema que está acontecendo no setor e ele vai ajudar o colega enfermeiro. Mas na hora que bater o carimbo, pá, ali é o enfermeiro que vai bater o carimbo. Porque qualquer tipo de problema que der naquela sondagem vesical de demora ou naquela sondagem vesical de alívio, que eu chamo também de cateterização, é o enfermeiro. Porque o técnico não é obrigado mais a passar sonda, né? Nasogástrica, vesical, isso é competência do enfermeiro. Perfeito, pessoal? Eu queria que vocês, junto comigo, na página 29, fala sobre escovação das mãos e antebraços. Isso é um comportamento adotado principalmente nos expurgos, né? nos lavabos dos centros cirúrgicos, principalmente os anestesistas, cirurgiões e instrumentadores, né? Os lavabos é uma área semi-restrita de dentro do centro cirúrgico que é responsável pela higienização das mãos daqueles profissionais da área da saúde que vão lavar. Nós vamos pular brevemente porque essa questão de lavagem das mãos, secagem das mãos, colocação de capote, calçar luva, isso tem que ser visto na prática, né? A gente falar sobre calçar luvas, secagem das mãos, né, é uma questão que fica um pouco vago, mas eu vou postar um vídeo, né,
uma técnica, né, como que calça-se luvas. Mesmo porque vocês já estão mais avançados na formação teórica e prática, vocês já viram como calça uma luva, vocês já viram como secam as mãos, vocês já viram como lavam as mãos dentro da técnica, até comigo em higiene já passei isso para vocês. Vocês já viram que existe a colocação do capote, principalmente sendo cirúrgico. Então essas questões, essas práticas, esses comportamentos, esses cuidados que nós temos que ter, principalmente em área semi-restrita ou área restrita, principalmente agora num momento tão sensível que a gente está vivenciando, que é o problema do Covid-19, 99% de toda a equipe de enfermagem de um hospital está usando o quê? Capote, está usando propés, está usando touca, está usando máscara 24 horas, né? E assim digamos. E aí, gente, pegar na página 33, então, eu quero que vocês peguem comigo medidas de segurança, né? Quando a gente fala medidas de segurança, eu tenho que entender que para eu cuidar de alguém, eu tenho que primeiro saber aquilo que eu estou fazendo. Para eu mexer num aparelho, eu tenho que saber primeiro como que ele funciona, né? Seja um ambu, algo mais simples, seja um eletrocardiográfico, né? Seja para fazer um eletrocardiograma, seja um desfibrilador, uma máquina, né, de hemodiálise, uma máquina de diálise peritoneal ou uma máquina de autoclave, para eu saber mexer, né, para eu ter consciência disso daí, porque muitas das vezes a gente fala na autoconfiança, e na enfermagem nós não podemos ter dúvidas, não existe dúvidas na enfermagem. Se eu tenho dúvida, eu vou ao meu colega, né? Eu não posso trabalhar com dúvidas na minha profissão. Na minha profissão não existe dúvida, né? Então, lá na literatura fala que os riscos mais comuns, principalmente, são explosões, incêndios, choques, queimaduras. E aí, gente, eu falo sempre nas minhas aulas de cirúrgica 1. Explosões, fagulhas, né, de algum certo fio desencapado, próximo ao setor, próximo ao paciente. Será que todos da enfermagem sabem mexer com extintor de incêndio? Será que todos da enfermagem sabem manusear o extintor de incêndio? Se estiver começando a ter um incêndio no leito do paciente que está sendo ventilado, entubado, na prótese ventilatória? Será que todo profissional de enfermagem ele sabe agir na hora que tiver um incêndio na ala que ele trabalha, como medida de segurança? Quais são os primeiros procedimentos que ele faz quando existe esse incêndio que está aumentando gradativamente? Isso tudo é medida de segurança. Educação continuada, treinamento, né? A gente tem que estar antenado a isso tudo que acontece. A brigada de incêndio. Todos os hospitais têm a brigada de incêndio? Quem que faz parte da brigada de incêndio desses hospitais? Quando existe um incêndio na UTI, existe um incêndio na pediatria, uma bala de oxigênio está pegando fogo. Então tem que existir esses critérios, educação continuada e permanente, né, lapidar, né? Então por isso que eu falo, dúvidas a gente não mexe, dúvidas a gente não faz, dúvida eu não exerço. Eu chamo meu colega do setor para me ajudar. E quando eu falo de riscos biológicos, principalmente a enfermagem, o que a enfermagem mexe quando eu falo de riscos biológicos, né? Biovida, logia estudos. Então eu mexo com urina, fezes, que são secreções, né? Diarreia, vômito, sangue, secreção purulenta proveniente da árvore brônquica, por exemplo, aspirar um paciente. Eu estou usando EPI, eu estou usando óculos próprio, estou usando máscara, estou usando touca, eu estou usando luva. Cadê o meu jaleco? Cadê o meu capote? Então, medida de segurança. Para eu cobrar de alguém, eu tenho que dar exemplo. Para eu saber fazer, para eu ensinar, por exemplo, eu tenho que saber fazer. Então, se caso eu vou chamar a atenção de um profissional de enfermagem que vai aspirar um paciente e não está com máscara, ele pode virar para mim e falar assim, mas você aspirou e você não usou máscara, né? Então, na verdade, isso é medida de segurança, tanto para mim, quanto para o paciente, quanto para o meu colega, até para evitar o quê? Infecção cruzada.
Há fatores que influenciam nas medidas de segurança, portanto, na redução de riscos, né? A gente sabe que tem lá o setor, né, do hospital, que é o SESMIT. A gente tem a medicina, né, do trabalho, a segurança do trabalho, que é formado por uma enfermeira, que é formado por vários profissionais que trabalham junto com a equipe da segurança ocupacional, né, principalmente evitar aí acidentes de trabalho dentro do próprio hospital, medida de segurança. A gente precisa ter um órgão, um SESMIT, que é também formado aí, né, por uma enfermeira, por uma engenheira, né, por um escrituário, por várias pessoas que estão dentro desse setor. E aí, gente, a planta física do hospital é muito importante, né? Como que é esse piso, como que é aquele banheiro tem corrimão, não tem corrimão, né? Acidentes tanto para o paciente, acidentes tanto para o profissional de enfermagem que está inserido ali naquele plantão, tá? Isso tudo, essa planta física, essa distribuição, essa iluminação, essa ventilação, como que está sendo feito isso daí, né? Porque eu preciso de ar puro, eu preciso de ventilação, eu preciso de boa iluminação para eu trabalhar, para eu ter condições, né, de segurança de exercer a função de enfermagem dentro daquilo que eu coloco como excelência na assistência ao meu paciente assistido. Porque ele precisa de mim, mas eu preciso ter qualidade de trabalho, eu preciso ter condições de trabalho, né? Não adianta trabalhar num local se eu não tenho condições, porque eu coloco em risco tanto a minha vida, né? Eu coloco em risco a vida do paciente. E quais são as medidas de segurança que eu tenho mediante essa situação, tanto para mim, para o meu colega, né? Então, pessoal, continuando a falar, essas medidas de segurança, elas são tão importantes para mim, profissional de enfermagem, quanto para o paciente que está ali, né? Eu tenho que agir na hora certa, no momento certo, do jeito certo, da forma certa, né? Falei alguns exemplos de extintor, se eu sei mexer, né? Será que todos os enfermeiros sabem mexer no extintor de incêndio? É essa a questão também, essa é a nossa pergunta. Será que todos os técnicos sabem, os auxiliares sabem, né? Então isso tudo envolve a medida de segurança do próprio profissional de enfermagem. A estrutura do hospital, a condição do hospital me dá subsídios, ele me dá base para eu exercer a minha função com segurança quanto ao uso de EPI, né, dentro da enfermagem. Se eu for dar plantão, adornos, adereços, né, o que for, eu tenho que tirar no máximo ali uma aliança, porque é foco de contaminação, é foco de infecção cruzada. Eu vim de casa, eu vim de ônibus, eu vim de bicicleta, eu vim de charrete, eu vim de moto, quer dizer, cadê a medida de segurança que envolve essas questões todas, né? E aí, o uso um dos objetivos da administração dos hospitais é garantir a segurança dos pacientes, do pessoal que trabalha em seus serviços, elaborando medidas de segurança e controle de riscos de todo o pessoal que deve conhecer, vigiar e respeitar. Hospital não é praça, hospital não é parque, hospital não é hotel, né? Medida de segurança também envolve as práticas e comportamentos adotados dentro daquele hospital. Eu não vou entrar no hospital de chinelo, eu não vou entrar no hospital de camiseta, eu não vou entrar no hospital de bermuda, eu não estou indo para uma praia, eu não estou indo para uma cachoeira, eu estou indo para dentro de um local que deve ser respeitado, que tem pessoas doentes, internadas, exceto, claro, tem umas que vão fazer cirurgias limpas, que são cirurgias plásticas também, mas eu tenho que pensar nessas pessoas também. Então o hospital ele tem que entender, a enfermagem tem que entender junto com aquela parte toda teórica, que medida de segurança não é só a parte interna, é a parte externa. É o que está vindo de fora para dentro do hospital. O que nós falamos lá na higiene sobre infecção comunitária? É a entrada de alguém passando mal para dentro do hospital. A pessoa ela não adquiriu a infecção no hospital. Ela adquiriu a infecção no ambiente, dentro da sua comunidade. Então esse visitante que vai fazer uma visita, ele pode sentar na cama do paciente? Esse visitante que está ali na visita, ele pode usar o banheiro do paciente? Esse visitante que está ali, ele pode pegar o travesseiro e ficar apertando o travesseiro do paciente? Claro que não, né? A gente chama isso como risco potencial de contaminação dentro de uma área hospitalar. E o risco potencial de contaminação dentro de uma área hospitalar
Esses objetos que eu acabei de falar para vocês é citado como objetos não críticos. Por que não críticos, João? Porque dentro do risco, né, do risco existencial, do risco potencial de contaminação, que pode levar contaminação de dentro do hospital, ele é classificado em 3. Eu tenho o crítico, o semicrítico e o não crítico. O crítico, que são materiais, né, que são introduzidos no paciente, que está diretamente ligado à sua corrente sanguínea, né, ou não, mas está diretamente ligado a ele, né, tubo orotraqueal, sondas vesicais, sondas nasogástricas, gastrostomias, acesso venoso profundo, acesso venoso, né, periférico, né, gel com abocate, scalp, injeções, tudo aquilo que entra em contato direto com o paciente, que vai entrar com a sua circulação, que é um corpo estranho que está penetrando nele, é chamado como artigo crítico. E o semicrítico é tudo aquilo que está indiretamente ligado ao paciente, né? Podemos pensar em quê? Em termômetro, né? Podemos pensar em quê? Aparelho de aferir pressão, né? Podemos pensar em quê? Luva, eu lidar com o paciente com luva, que eu já lidei com outro paciente, nebulizadores, né? Aquela máscara, ela está realmente descontaminada para eu usar em outro paciente, ou uma criança, ou no idoso. Lençóis, né, do próprio hospital, não é do paciente que eu estou falando, do hospital, né? E assim por diante. São condições que também pode levar a risco de infecção cruzada. E aí eu tenho também os não críticos. O que são os não críticos? Que também são riscos potenciais de contaminação de dentro do hospital, que é os pertences do paciente. Como que a gente pode admitir na enfermagem um paciente emprestar o sabonete para o outro? Um paciente emprestar o barbeador para o outro? Um paciente emprestar uma toalha para o outro? Isso é risco potencial de contaminação, gente. Jamais a gente vai ver isso dentro de uma enfermagem. Eu espero, porque isso daí é também classificado como risco potencial de contaminação, classificado como artigos não críticos. Não esqueçam desse detalhe. Eu tenho artigo crítico, artigo semicrítico e artigos não crítico. Perfeito? Show de bola? E aí, os equipamentos elétricos, né? Eu falo que manutenção é com manutenção. Se eu estou com problema no ar-condicionado, se eu estou com problema no foco, se eu estou com problema no desfibrilador, se eu estou com problema em qualquer outro aparelho, bisturi elétrico, eu tenho a placa dispersiva, eu vou chamar a manutenção. Vou comunicar ao enfermeiro do setor, vou passar as orientações, vou passar o que está acontecendo. Ele vai lançar essas intercorrências e vai comunicar, né, o enfermeiro, né, o enfermeiro vai comunicar a manutenção para tomar as devidas providências com relação àquilo que não está funcionando direito, né, ou aquilo que não está funcionando e que deveria funcionar. Porque como é que eu vou testar produtos, materiais, aparelhos na hora da cirurgia, né? Se for uma emergência, todo e qualquer material que nós trabalhamos, quando eu assumo meu plantão, quando você assume o seu plantão, tenhamos que testá-los antes de começar os procedimentos. Eu vou testar tudo na hora que começa o procedimento, né? E se for algo de urgência, algo de emergência, porque eletivo dá para esperar, é agendado, mas esse não é eletivo. A sala de cirurgia deverá ser dotada de sistema de isolamento de eletricidade. Por meio de alarme, alertará sobre a deficiência do funcionamento do campo elétrico. O piso, né? Sempre a gente tem que pensar que o piso tem que ter um canto arredondado, né? Principalmente o piso tem que vir, né? A parede tem que vir de encontro com o piso do centro cirúrgico, assim como todos os hospitais. Não existe o rodapé. Você não vê rodapé no CTI. Você não vê rodapé no centro cirúrgico. Você não vê rodapé na hemodiálise, porque serve como porta de entrada, né? Por mais que o pessoal da higienização tenha cuidado, tenha zelo, competência naquilo que eles fazem, mas pode ficar ali, né, um fragmento, pode ficar ali um corpo estranho, pode ficar ali um micro-organismo mais resistente, e aí pode ter problemas com os nossos pacientes, correto?
Passando para a página 34, os gases diversos, né? Falando lá sobre os médicos anestesistas revisarão os aparelhos de anestesia antes da indução do paciente. Isso é competência do médico, né? Eu não sou anestesista, eu não sou instrumentador, né? Eu sou enfermeiro, eu sou técnico, eu sou auxiliar, eu sou circulante de sala. Então, eles terão a responsabilidade de estarem direcionando aquilo que é de competência deles. E eu farei o meu trabalho direcionado à competência que cabe à minha profissão, né? Como eu brinquei agora, cada um no seu quadrado. Desculpa. E falar sobre riscos biológicos, mais uma vez, pessoal, a vestimenta, que é a proteção que a gente tem que ter, né? Calça, touca, propés, gorro, máscara, luvas, né? Tudo aquilo que tem que existir dentro do centro cirúrgico, tudo aquilo que tem que existir dentro de uma unidade intensiva, semi-intensiva, ou no próprio isolamento, a gente vai ter que ter esse zelo, esse cuidado, né, para não levar infecção de um paciente para o outro, para não levar infecção para um colega, para não levar corpo estranho para nossa casa. Eu sempre oriento os meus alunos, chegou do plantão, chuveiro. Não tem essa questão de sentar na cama, sentar no sofá, vai direto para o chuveiro, é banho, né? Porque eu lidei 12 horas com várias pessoas, com vários problemas, com várias patologias, com várias fontes, e que isso pode me prejudicar lá na frente, né? E aí, turma, falar de substâncias desinfetantes e esterilizantes, né? Que é um assunto bacana também. Utiliza-se luvas de procedimento e óculos protetores para evitar irritação. Por que substâncias desinfetantes e esterilizantes? São substâncias, na verdade, que não podem sofrer calor. Nós vimos isso no processo de esterilização. Etileno misturado com água para ser esterilizado, né? Que é um dos melhores recursos que nós temos, autoclave somente com água. E quando aquele material, por exemplo, né, aquele material, ele não pode sofrer calor, porque o material, ele é plástico. Se ele é plástico, ele não pode sofrer calor, como é que vai ser feito o processo de descontaminação dele, né? Existe um processo? Existe. Hipoclorito, por exemplo, né? Eu tenho lá 500 ml de hipoclorito para 3 litros de água, vale por 24 horas, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, sobre os protocolos, sobre as medidas, sobre as portarias, Ministério da Saúde, né, segundo as referências, ou seja, para 2 plantões. Evidentemente que isso deve estar o quê? Vedado, tampado e identificado qual a solução que está presente ali, o horário que foi feita a solução, o profissional de enfermagem que diluiu aquela solução, colocou os produtos, né, que são produtos sensíveis ao calor para realizar o processo que eu chamo de descontaminação. Então, quando fala, deverá ser usada máscaras para manipulação de substâncias voláteis cujos vapores são irritantes na mucosa nasal. Serão necessários cuidados especiais no uso do óxido de etileno e do formaldeído pela sua ação cancerígena e mutagênica. Por que mutagênica? O que é mutagênica, gente? Mutagênica significa o quê? Produzir tumores malignos ou benignos. Então, a esterilização, aqui falando agora do calor, eu que vou trabalhar na CME, eu que vou trabalhar em área limpa, eu que vou trabalhar em área suja, tenhamos que ter cuidado com esses produtos, tenhamos que ter cuidado para manusear esses materiais, porque eu tenho que pensar no uso correto do EPI, né? É para tampar todo o cabelo, não é para aparecer cabelo, né? A touca é para tampar todo o cabelo, não é isso? O óculos, né? Não é aqui, é aqui que tem que ficar o óculos. A máscara, ela foi produzida, ela foi inventada, ela foi confeccionada, não é para proteger o nosso queixo, não. Né? A máscara foi para proteger o quê? O rosto, os seios da face, a boca. Né? A gente vê muito profissional de enfermagem com a máscara aqui. A boca do profissional veio para cá? Só pode. Então não adianta. Eu estou usando o EPI corretamente? Eu estou fazendo aquilo que manda a Vigilância Sanitária? Eu estou fazendo aquilo que manda o SESMIT? Eu estou falando aquilo que manda a CCH? Não. Aí depois toma advertência, toma um balão, né? E assim por diante, depois vai chorar na cama, que é lugar quente. E aí,
O glutaraldeído, ainda que menos tóxico que os citados anteriormente, desprende vapores irritantes para os olhos, nariz e traqueia. Essa substância deverá ser utilizada em recipientes fechados e em local ventilado. Então, gente, tem produto que você vai precisar de um local adequado para ele, seja o glutaraldeído, o óxido de etileno, que é um produto que vai para autoclave, que vai ser feita esterilização a calor, a vapor, o hipoclorito, que eu chamo também de esterilização a frio, que é também utilizado quando aquele material não pode sofrer calor. Então tem que ter setores diferenciados. Tenhamos que usar EPI para evitar irritação na mucosa, né, processo de alergia, acidentes de trabalho, né, muitos produtos tóxicos que a gente usa no processo de esterilização, no processo, né, de descontaminação, pode trazer alguns malefícios, como a própria literatura falou, cancerígenos, e isso aí a gente não... Então, pessoal, falar de substâncias esterilizantes, falar de substâncias desinfetantes, nós da enfermagem que preparamos esses materiais, né, com cuidado, com zelo, com profissionalismo e competência, tenhamos que ter isso sempre em nossa mente, né? Porque eu sempre falo, o sucesso da cirurgia, ela começa lá na CME, né? Onde é preparado, centrifugado, lavado, descontaminado, todo o material que foi e que chegou na área suja contaminado e que será reutilizado em outro paciente quando o material ele é reesterilizável, né? Isso é importantíssimo. É medida de segurança, tem que existir medida de segurança também nesse setor. É uma coisa importante que eu sempre falo, que as medidas de segurança elas têm que existir em todos os setores. Quem trabalha dentro da cozinha de um hospital, quem trabalha na lavanderia de um hospital, quem trabalha na manutenção de um hospital, tem as suas medidas de segurança? Tem, lógico. Quem trabalha na recepção, quem trabalha... Todos e qualquer setor do hospital, nós temos que ter medidas de segurança, né? Para eu trabalhar com qualidade, para eu trabalhar com segurança e para que eu tenha o quê? Base para que nada de errado aconteça comigo. Perfeito? Qualquer dúvida, gente, durante as minhas aulas, se vocês tiverem, mande para mim mensagens, tanto no privado ou no coletivo. Igual hoje, alguns já enviaram para mim mensagens sobre exercícios que eu já deixei na plataforma. Isso é importante, tá? Não fiquem com dúvidas. A gente está aqui à disposição mesmo, tá? E qualquer dúvida, manda para mim. Eu quero passar agora para vocês um próximo tópico, um próximo assunto, na página 35, é o eletrotermocantério. O que é isso, João? O eletrotermocantério nada mais é, dentro da enfermagem, da área cirúrgica, do que o bisturi elétrico, né? É um material perigoso, é um material extremamente sensível, porque eu posso estar acionando ele, porque ele funciona à base da eletricidade, da corrente elétrica. Quem vai usar esse material? O médico, né? Quem que vai preparar esse material? O instrumentador. Então eu posso ter, na verdade, um exemplo bem grosseiro. Eu posso ter um bisturi manual, eu posso ter um bisturi elétrico. Qual que é a diferença? O manual, ele corta, né, a pessoa, o paciente. O elétrico, que é o eletrotermocantério, ele corta e cauteriza. Então a pessoa, desculpa, ela sofre pequenos choques que irão fazer uma oclusão dos vasos sanguíneos, que vai o quê? Fechar os vasos sanguíneos. E como medida preventiva, que é um cuidado de enfermagem, nós usamos o quê? A placa dispersiva. Qual que é o objetivo da placa dispersiva? Evitar que durante a cirurgia um paciente sofra um choque ou uma descarga elétrica durante aquela cirurgia. Grosseiramente falando, a placa dispersiva, né, ela é comparada como se fosse um fio terra. Ou seja, toda aquela eletricidade, aquela carga elétrica, aquela eletricidade que está no paciente, porque o médico está usando o bisturi elétrico, porque ele corta e cauteriza, sobe aquela fumacinha que lembra cheiro de porco sapecado. Aquela eletricidade, ela é toda desembocada onde? Ela é toda terminada onde? Na placa dispersiva. Então isso é função de quem? Do técnico, do circulante de sala.
Onde que eu coloco a placa dispersiva? Eu coloco no gastrocnêmio. Para quem já esqueceu de anatomia, gastrocnêmio é a panturrilha, quando o paciente tem que ficar em posição dorsal, né, barriguinha para cima. Eu coloco esta placa dispersiva no glúteo do paciente, que é o local mais colocado. E também eu posso colocar, né, essa placa dispersiva na face posterior da coxa desse paciente, quando é feita a cirurgia com bisturi elétrico. Quais os locais, João, que eu não posso colocar a placa dispersiva? Em proeminências ósseas, né? Por exemplo, escápula, né? A escápula aqui, ó, eu não posso colocar. Olécrano, cotovelo, eu não posso colocar, né? No calcâneo eu não posso colocar. E quando a cirurgia ela é feita em posição de decúbito ventral, que é o que? Barriguinha para baixo. Como que vai ser feita a cirurgia, por exemplo? Tem gente que coloca silicone no gastrocnêmio. Ah, o meu gastrocnêmio está pequeno. Eu quero que a minha batata da perna seja maior. Tem técnicas para isso? Tem cirurgias para isso? Claro! É só colocar o silicone na batata da perna, no gastrocnêmio. O glúteo, o que mais existe, hérnia de disco, fístula anal, fratura de escápula, abaulamento, né, da região occipital aqui da nuca, né, da região aqui que houve um TCE, um traumatismo crânioencefálico. Onde que vai ficar a placa dispersiva? Na região do peritônio, na região abdominal desse paciente, né? Porque enquanto o paciente está de decúbito ventral, né, não dorsal, de decúbito ventral, ele está com uma placa dispersiva. Eu não vou pensar nessa placa dispersiva momentos antes da cirurgia. Isso é competência de quem? Do circulante de sala, né? Pode esquecer? Pode, mas não deveria, tá? E aí, como a literatura está falando, evitar a colocação da placa em proeminências ósseas ou áreas pilosas, né? Áreas como rica em pelo. Por quê? O pelo, ele atrapalha a proteção, né, que a placa tem que ser colocada para evitar o choque no paciente. Quando o paciente acidentalmente sofre um choque elétrico, uma descarga elétrica, ninguém percebeu, um fio desencapado. E outro detalhe importantíssimo que eu quero deixar para vocês. Pessoal do centro cirúrgico, pessoal aí que é circulante, que já está sendo circulante, cuidado com o bisturi elétrico. Primeira coisa, ir lá, ó, puxar ele da tomada, né? Muitos sofrem acidentes, cortam a mão, né? Fonte desconhecida, porque o bisturi está sobre o paciente, o instrumentador talvez ainda esqueceu de retirá-lo dali e ele aciona ele e ele, né, automaticamente vai voltar a funcionar. É como se fosse uma faca elétrica, né, que a gente tem em casa. Muito cuidado com isso. Acabou a cirurgia, um dos primeiros cuidados de enfermagem é desligar o bisturi elétrico, de preferência puxar-lhe da tomada para evitar acidentes de trabalho, para evitar problemas tanto para a equipe e também para o próprio paciente, né? E assim por diante. Ok, pessoal? Então falamos aí um pouquinho de bisturi elétrico, falamos um pouquinho aí, né, de que é a mesma coisa de eletrotermocantério, falamos aí dos gases diversos, de substâncias descontaminadas, descontaminantes, esterilizantes, né, como já havia falado antes, óxido de etileno, né, o próprio glutaraldeído, o hipoclorito, e aí agora para fechar falei do eletrotermocantério, que é o bisturi que é usado aí nas cirurgias. Se vocês perguntarem assim, pode usar o bisturi manual? Pode e deve, né? Às vezes tem hospital que ainda não comprou o bisturi elétrico, né? E às vezes o bisturi elétrico não é do hospital, é do médico. Então, assim, na verdade, se eu tenho bisturi elétrico, eu tenho que ter cuidado com ele, como medida de segurança, né? Então, gente, esta mensagem, esta aula que eu deixo para vocês hoje, tá? Sobre essa questão toda. Só assim, lembrando vocês, para que vocês não fiquem um pouco, talvez, assim, né, desantenados a tudo que eu estou falando. A nossa segunda prova, né, que é dia 27 de julho, né, esse mês agora, a
matéria começa na página 27, onde eu comecei hoje, com equipe cirúrgica, tá? E vai dando prosseguimento, e hoje nós já estamos na página 35, tá? Na próxima aula eu vou falar de anestesia, que é um assunto super importante e também que faz parte da enfermagem. Então, desde a página 27 para frente, é assunto para a nossa segunda prova do dia 27, correto? Eu vou postar na plataforma um exercício para nota, tá? Uma atividade para nota. Hoje mudou a escala de vocês de entregarem as atividades, né? A turma de vocês, que é a turma J, é toda quarta-feira, não é isso? Toda quarta-feira vocês devem entregar as atividades de vocês. Então hoje é segunda, né? Então, na verdade, vocês irão entregar essa atividade nesta quarta-feira. Caso não dê tempo de entregar nesta quarta-feira, vocês podem estar entregando na outra quarta-feira, tá? Mas é uma atividade valendo nota, tá? E aí vocês deverão entregar ela com o nome direitinho, pode levar só as respostas. Quem que desejar imprimir a atividade pode, né? E responder. Quem quiser copiar as perguntas e levar na folha, grampeado, o nome, a data, a turma que pertence, importante isso para mim, pode também, tá? Lembrando que o SECAP, todo mundo já sabe, é das 13 horas até as 19h30, o horário de funcionamento dele. E a turma J, que é a de vocês, ficou para toda quarta-feira. Então não precisa preocupar. Professor, tem que ser nessa quarta? Se você não conseguir entregar essa atividade que eu vou postar para entregar nesta quarta-feira, toda quarta-feira é o dia da turma J, né? Se não mudar a escala, é toda quarta-feira, tá bom? Então, gente, na próxima aula a gente vai entrar em anestesia, que é um assunto também bastante interessante, e aí eu vou deixar um videozinho também sobre calçamento de luvas, tá? Para vocês. E aí a gente vai se ver na próxima aula, no próximo encontro, tá joia? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, muito obrigado, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para mim, não fiquem com dúvidas. Desde a nossa formação a gente não pode ficar com dúvida, tá? Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Dúvidas, mande para mim. Tudo de bom e até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, gente.